Nosso estudo de hoje é a lição 52 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título A Mulher ante o Cristo. Toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos a Madalena, o mais alto testemunho de seu erguimento moral das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos Joana de Cusa, a mais nobre expoente do concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe integrasse o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandaram. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Loide e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos conduza, nos induza a ponderar contra a glória do Cristo, recordando na terra a grandeza das nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imanecível da estrela de Nazaré. Texto lindo para a gente analisar hoje, falando sobre a mulher. Em primeiro lugar, vamos lembrar que todos somos espíritos. E o espírito, lá na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, ele não tem sexo. Ali os espíritos superiores afirmam para a gente, olha, aqui a nossa organização material, até por conta da perpetuidade da espécie, precisa de ter os sexos. Mas quando a gente, espírito, vem para cá para reencarnar, a gente pode reencarnar tanto homem quanto mulher. Pergunta 202 vem dizendo que vai depender do gênero de prova que eu tenho que passar. É até perguntado, o que é melhor, ser homem ou ser mulher? Isso aí o que importa é o gênero de prova, o aprendizado que você vai ter. Quando a gente tem acesso a essa informação, isso liga um alerta muito sério em cada um de nós, porque se eu sou um espírito imortal e não tenho sexo, eu sendo homem agora, eu posso daqui a pouco, a qualquer momento, ser encaminhado por Deus num corpo feminino, e vice-versa. Então, muitas das vezes, a gente até ouviu, certa vez, até com um certo tom de humor, né, que muitas mulheres reclamam dos seus maridos, mas se lembrassem também o que fizeram quando encarnaram como homens, teriam vergonha também, porque o problema nunca esteve no homem ou na mulher. O problema sempre foi no espírito. O espírito vem para cá, encarna, está num corpo masculino, recebe testosterona, força física, para impulsionar o progresso material aqui da Terra. E recebe estrogênio no corpo. O que acontece? Vem mulher, frágil, mais sensível, mas tendo uma ligação maior com o pai, por conta do útero materno que vai ser utilizado daqui a pouco para providenciar a reencarnação de outros espíritos. Mas o espírito é um só.
Quando a gente tem acesso a essa informação, a essa realidade, a gente começa a pensar, meu Deus, ao longo da história toda, a mulher sempre foi massacrada pelo homem porque a sua fragilidade física, né, perde para o poder do homem enquanto ele está aqui encarnado. É por esse motivo. Só que a gente vai vendo assim o progresso da legislação. Emmanuel vem falar aqui de muitas mulheres e vem pegar até o exemplo maior na nossa querida Maria, mãe de Jesus, que, só para efeito de curiosidade, algumas pessoas não sabem, são muitos espíritos que confirmam o que eu vou falar aqui para vocês. Mas para quem quiser informações assim, você vai encontrar essa informação aqui no próprio Emmanuel, no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira. Ela diz para a gente que tem duas regiões subcrostais abaixo da Terra que tem vida espiritual. Em uma ficam os suicidas em tratamento de um processo muito doloroso, que eles se impuseram através da atitude de rebeldia contra as leis de Deus, e em outros ficam os grandes criminosos da Terra. E o espírito que é responsável, que cuida de todos esses espíritos, tanto de um lado como do outro, é simplesmente nada mais, nada menos que Maria de Nazaré. Essa mesma mulher que foi escolhida, selecionada para emprestar o seu ventre para o nascimento daquele que é o nosso guia e modelo, que é o governador do nosso planeta. Mas quando a gente for falar de mulher, a gente começa a pensar assim, na época de Cristo, se a mulher fosse pega em adultério, ela era apedrejada. Mas estamos em pleno século XXI e precisa ter Lei Maria da Penha ainda. Até o século passado a mulher não tinha direito a voto e a mulher tinha que se submeter, se sujeitar aos caprichos do homem por conta da ideia do pátrio poder que estava previsto no nosso Código Civil. A luta, a emancipação dos direitos da mulher, ela é muito recente, ainda tem muitos episódios pela frente, porque a gente foi obrigado a modificar o nosso Código Penal mais recentemente para tratar com mais rigor os crimes cometidos contra a mulher, tamanho o número de crimes ainda cometidos contra a mulher. Quer dizer, o homem ainda não percebeu que ele comete esse crime e daqui a pouco, pela lei de causa e efeito, ele reencarna a mulher para também sofrer as consequências também do que praticou com os outros. Né? Isso é uma coisa muito grave, muito séria, que todo mundo que é espírita, né, começa a ter essa noção do espírito imortal e da reencarnação, vai começar a ter com relação à mulher também. Mas a gente vai perceber o seguinte, vai perceber que ao longo dos tempos, as oportunidades que tivemos de reencarnar mulher foram as maiores oportunidades de progresso. Por quê? Por que está baseada essa informação? Porque enquanto homem, você tinha ali, dependendo da sua formação, e até mesmo do ambiente social em que você foi inserido, você podia fazer o que você quisesse com autoridade, porque você tinha o direito reconhecido, né, pela legislação local. Já a mulher não, a mulher sempre foi muito castrada, então nesse momento ela era obrigada mesmo a se disciplinar e a buscar mais valores do espírito do que simplesmente os prazeres fugidios aqui da vida material. Mas agora a gente está chegando a um momento em que homens e mulheres cada vez mais estão tendo direitos iguais e estão tendo esse reconhecimento, e a gente vai encontrar, aqui o Emmanuel ele fez questão para chamar a nossa atenção, chamou outros nomes, falou de Maria Madalena, da dificuldade que é, a luta que é ela sair dessa prova, né, o expiação da sensualidade, para buscar o trabalho com Cristo. E Maria Madalena, é claro que Maria Madalena em nossos corações, ela é uma discípula do Cristo. Não era reconhecida por conta da sociedade machista da época, mas a história de Maria Madalena, para quem não conhece, os últimos dias de vida dela, ela perdeu toda aquela vaidade feminina, com as maquiagens da época, e foi se dedicar a crianças que eram órfãos e leprosos. Depois ela contraiu a lepra também. Ela ficou no meio dos leprosos e contraiu também. Quer dizer, então, é uma discípula maravilhosa, junto com Maria Madalena, que se falou também de Joana de Cusa. Muitos exemplos que servem para a gente estudar e para a gente começar a reconhecer o papel importantíssimo, maravilhoso, que com o sentimento da mãe, as mulheres vão colocando o Cristo em nossas vidas. Essa é que é a ideia. Né? Aquele filho, quando fica aqui no colo da mãe, com o seu ouvido ao lado do coração da mãe,
é uma das coisas mais sublimes que a gente pode ver nesse planeta. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão em torno da mulher.